de forma o mais informal e produtiva possível. A mesa vai ser composta apenas por nós três, eu, a vice-presidente Rossana Fonseca, a diretora secretária adjunta Milena Gama, estão presentes também o tesoureiro Alex Gugel e o nosso secretário-geral João Vitor de Holanda, que eu não convidei para vir para cá, porque como ambos vão defender suas posições perante, não é, Alex? Perante o nosso tema em debate, eles virão no momento da discussão. Nós pensamos em fazer o seguinte mecanismo. Nós vamos inicialmente conceder palavra ao advogado José Gomes Neto, acertei o seu nome, Zé? Da Costa Neto, eu conheço como Zé Neto, tinha um certo risco, e que veio liderando um grupo de advogados que nos procurou já há alguns meses para introduzir a discussão desse assunto aqui na ordem, inclusive criando uma comissão. O nosso conselheiro federal, Canindé Maia, que está aqui presente também. Canindé, você vai querer usar da palavra ou você quer fazer parte da mesa? Pronto. Então, nós vamos fazer assim. Zé Neto, antes de conceder a palavra a você, eu vou pedir para que Canindé faça uma explicação de como é que está sendo conduzido isso aqui na seccional. Depois você vai defender a ideia de porte de arma para todos os advogados. Em seguida, o advogado João Vitor de Holanda vai defender a posição contrária, entendendo que não há necessidade de porte de arma, que o tratamento deve ser o tratamento dos cidadãos. Em seguida, o doutor Flaviano Gama falará representando a Abracrim, e em seguida nós vamos para os debates, abrindo inscrições dos que quiserem participar. Alguém quer fazer alguma proposta diferente dessa condução? Nós estamos abertos para que possamos tirar o melhor conteúdo possível. Então, podemos iniciar assim? Canindé, por favor. Se quiser falar da mesa e se quiser falar de lá também. Quando sair de lá, você vem para aqui, para a mesa. Pode deixar, eu tenho. Boa noite a todos. Senhor presidente, queria lhe parabenizar, por essa iniciativa, A gente vem já há vários meses tentando que aconteça essa audiência pública. O nosso objetivo com essa audiência pública é informar o Conselho Federal da OAB a posição da advocacia do Rio Grande do Norte. Aqui a gente não vai sair com a posição fechada se a advocacia do Rio Grande do Norte, ou se esse plenário aqui presente é favorável ou contra o porte de arma. O nosso objetivo é abrir uma consulta pública à advocacia do Rio Grande do Norte e informar ao Conselho Federal se a advocacia do Rio Grande do Norte é favorável ou contrária ao porte de arma da advocacia. Isso aí a gente tratando sobre um princípio da isonomia, que juiz e promotor também têm direito ao seu porte de arma, mas diferente disso, a gente vai, neste projeto de lei que tramita na Câmara Federal, que aí possivelmente vai a plenária e a OAB precisa acompanhar, a gente vai alterar o Estatuto da Advocacia para que coloque no seu artigo 7 como prerrogativa do advogado o porte de arma, mas que por isso, nem com isso, o advogado deixará de fazer e ter os requisitos que sejam o teste psicológico e também o teste técnico de porte de arma. Diferentemente de outras categorias que têm somente pela carteira funcional, nós não queremos isso. Nós queremos passar por todas as provas psicológicas e técnicas, e a única coisa que a gente tende a suprimir com a alteração do Estatuto da Advocacia é o famigerado justificativa da efetiva necessidade, porque quem já tentou comprar uma arma ou ter o porte de arma sabe o quanto é difícil se convencer um delegado da Polícia Federal que você realmente tem a efetiva necessidade de ter uma arma para sua posse ou para que você possa portá-la consigo. Então, o objetivo aqui hoje, só justificando, é que a gente trate das diversas posições que nós temos aqui
e vamos apresentar aqui, e daqui a gente abra uma consulta pública e um link durante 30 dias para que a gente veja o que realmente a advocacia do Rio Grande do Norte pensa acerca e a respeito do porte de armas para advogados. Muito obrigado a todos. Obrigado, presidente. Muito bem, então agora vamos o advogado José Gomes Costa Neto, da Costa Neto, com a palavra. Ele que liderou o grupo que nos procurou inicialmente para iniciar o debate sobre esse assunto. Boa noite, pessoal. Inicialmente, agradecer a... Zé Neto, só para comunicar a todos que esse nosso debate está sendo, além de nossa transmissão para a subseção de Mossoró, que é praxe, o nosso conselho funciona sempre com extensão para a subseção de Mossoró, mas também está sendo transmitido pelo YouTube no canal da seccional da OAB do Rio Grande do Norte. Pois não, desculpe pela interrupção. Cumprimentar aqui os presentes, os ex-conselheiros, conselheiros atuais, toda a diretoria da OAB, na figura do ilustre doutor Aldo Medeiros, pessoa na qual tenho respeito e admiração por sua capacidade de procurar ouvir e resolver os problemas que afligem a categoria dos advogados. Fui convidado para debater sobre o tema polêmico, porém merece ser enfrentado. Não pretendo ser o dono da verdade, porque aqui é apenas a minha opinião do ponto de vista de um advogado que milita aqui há quase 22 anos, né? Então, eu quero defender a tese, as razões pelas quais o advogado precisa ter o porte de arma. Por muitos anos foram ouvidas críticas dos colegas se referindo à OAB como uma entidade que só visava arrecadação de anuidades e que esquecia do seu verdadeiro papel. As críticas tinham como fundamento o fato de que a OAB deveria estar em sintonia com as necessidades coletivas da advocacia. Apesar do Supremo Tribunal Federal ter reconhecido a OAB como uma autarquia sui generis, esta sobrevive unicamente com o pagamento das anuidades. Isto por si só já é uma razão muito forte para a OAB defender os anseios e as prerrogativas dos advogados. De fato, merece aplauso a iniciativa da atual OAB, uma vez que pretende debater acerca da eleição direta e também sobre o porte de arma para o advogado. A profissão do advogado é uma das mais antigas e que merece um tratamento diferenciado em relação às demais, por ser justamente um mistério no qual o causídico patrocina a defesa de direito de seu constituinte, colocando-se como um verdadeiro anteparo entre seu cliente e a parte contrária. Considerando a importância do papel do advogado na sociedade, o Constituinte frisou que seu labor deveria estar previsto na lei maior e restou escrito da seguinte forma: o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos termos da lei. Na qualidade de ator indispensável à administração da justiça, o advogado deveria estar em situação similar aos juízes e promotores, também no que diz respeito à possibilidade do porte de arma. Por sua vez, o Estatuto da Advocacia pretendeu esclarecer que a advocacia não é categoria inferior à magistratura e nem ao Ministério Público, pois não há hierarquia e nem subordinação entre esses atores. Permitam só ler aqui o dispositivo. Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos. Os magistrados têm a previsão do porte de arma na Lei Complementar 3579 e os promotores têm essa prerrogativa na Lei 8625/93. Já o Estatuto da Advocacia conceituou o tratamento com consideração e respeito recíproco entre a figura do advogado, juiz e promotor, porém esqueceu do tratamento igualitário quanto à prerrogativa do porte de arma. Juízes e promotores, além de terem a proteção do Estado, também possuem em sua defesa privada, a exemplo do porte de armas, enquanto os advogados não possuem a proteção do Estado e nem a prerrogativa de fazer a sua própria segurança privada através do porte de arma. Em face do seu exercício profissional, o advogado vem se tornando vítima fácil do crime organizado. Com a instalação do Presídio Federal para a cidade de Mossoró, os índices de violência aumentaram drasticamente no estado do Rio Grande do Norte, pois muitos chefes de facções para aquelas cidades foram enviadas e nas cidades próximas passaram a residir gerentes e demais integrantes do crime organizado.
Em 2017, o RN passou a ser o estado mais violento do Brasil. Esse estado atingiu a taxa de 68 mortes violentas por 100 mil habitantes, após um crescimento de 19,4% em relação a 2016. O número significa mais que o dobro do índice nacional e mais de 6 vezes a proporção do estado menos violento do Brasil, que é São Paulo, com uma taxa de 10,7 mortes por 100 mil habitantes. Os dados foram divulgados no Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Eu pediria agora para Saulo passar os vídeos de reportagens, que são rápidas, para a gente relembrar o que aconteceu nos últimos tempos. Saulo, por favor. Uma câmera de circuito de segurança registrou às 4h45 quando o carro do advogado André Ambrósio Ribeiro Pessoa, de 46 anos, estacionou em frente a uma residência.
Dois indivíduos chegaram aqui no local do homicídio. Boa tarde. Ontem, o advogado e empresário Anderson Miguel, da Operação Vision, foi assassinado com 5 tiros. Por volta das 5 horas da tarde, Anderson Miguel da Silva estava no escritório como de costume, quando um homem, dizendo ser cliente, pediu para falar com ele. Na cadeira da sala, o advogado foi morto com cerca de 4 tiros de ponto .40. É um crime de encomenda, né? Um homicídio. 2 indivíduos chegaram aqui no local do homicídio, no escritório do advogado, o Anderson Miguel, entraram no seu escritório e o mataram, assassinaram no interior do seu local de trabalho. A gente sabe também que por trás disso tem um mandante, tem uma pessoa que mandou com que esse crime se realizasse dessa forma, né? Então a gente está no intuito de prender os executores nesse primeiro momento. Num segundo momento entra a Polícia Civil com toda a investigação para descobrir quem mandou, né? Quem providenciou a execução desse crime. O escritório tem circuito interno. Pelas imagens, Anderson Miguel via quem... Boa noite. Boa noite. 2 empresários contrataram pistoleiros para matar um advogado em São Paulo por uma dívida de 3,5 milhões de reais. A polícia indiciou 6 suspeitos de participação no crime que aconteceu há 2 meses. Um dos mandantes fugiu do país. Câmeras de segurança gravaram o momento em que o advogado deixa o restaurante e caminha em direção ao carro. No veículo ao lado, 2 matadores estão de tocaia. Um deles atira pela fresta do vidro. Em respeito à família da vítima, a imagem completa não será exibida nesta reportagem. O crime aconteceu no dia 19 de junho, pouco antes das 9 da noite. A fuga dos criminosos também foi gravada. Francisco Assis Henrique Rocha, de 57 anos, levou 6 tiros. Ele tinha ido ao restaurante de comida japonesa para se encontrar com Danilo Afonso Pequim e William Gonçalves do Amaral. Mas os 2 não apareceram e não foi por acaso. O advogado cobrava uma dívida de 3,5 milhões em negócios que os 3 fizeram juntos com importações e leilões da Receita Federal. Os empresários contrataram 2 pistoleiros. Para isso, tiveram a ajuda de 2 estelionatários. Os mandantes pagaram aos matadores R$500 milhão pelo crime. Estão presos Danilo Pequim e os 2 estelionatários. Os pistoleiros estão foragidos. 15 dias depois do crime, um dos mandantes, William Gonçalves do Amaral, viajou para Portugal e está lá até hoje. Ele já sabe que foi indiciado pelo homicídio. Uma quadrilha de assassinos dentro da própria polícia, que prende, bate e mata. A Justiça investiga uma série de crimes atribuídos a policiais civis de Natal. O último deles, o assassinato do advogado da Comissão dos Direitos Humanos do Rio Grande do Norte, que vinha denunciando o Esquadrão da Morte. Vira sabia que as ameaças não mudaram a rotina dele. Foi no sítio onde morava, distante 30 quilômetros de Natal, que o advogado foi assassinado na madrugada de domingo. No carro, a polícia contou 17 tiros. A família diz que nos últimos dias, o advogado vinha recebendo ameaças de morte. Dizendo desse jeito, se cuida, tô na tua cola, vou te matar. Os assassinos conheciam bem a rotina do advogado e mostraram que conheciam melhor ainda a região. Para chegar até aqui, o lugar onde o carro usado na emboscada foi abandonado, a 10 quilômetros do local do crime, os assassinos tiveram que percorrer trilhas como esta. Uma espécie de labirinto no meio do mato, um lugar completamente deserto. Aqui, antes de fugir e para apagar as impressões digitais, eles tocaram fogo no carro. A morte de Gilson Nogueira chocou o Rio Grande do Norte e repercutiu em Brasília. Por ordem do ministro da Justiça, a Polícia Federal assumiu as investigações. A única descoberta até agora é que o carro incendiado tem placas de Goiás e o dono, que está sendo procurado, mora no estado de Tocantins.
Gilson Nogueira era um advogado polêmico, atuava em campanhas políticas e respondia a processos por calúnia. Há um ano trabalhava no Centro de Direitos Humanos. Com discursos inflamados, denunciava a violência policial. Eles acho que é advogado e até agora esses homens estão impunes. Você sabe o que o delegado faz? Gilson Nogueira denunciava à justiça a existência de um grupo de extermínio que agia dentro da Secretaria de Segurança. Eram 11 policiais, conhecidos como Meninos de Ouro. Segundo ele, investigadores trabalhando sob as ordens do chefe da Polícia Civil. Não sei por quê, porque eu não sei de onde surgiu isso aí, de Meninos de Ouro. Na verdade, esses policiais trabalham comigo em defesa da sociedade, em trabalho policial, eu mesmo comandando muitas vezes que os policiais chegaram a morrer, alguns bandidos. Depois das denúncias vieram as ameaças. Gilson e o principal dirigente do Movimento dos Direitos Humanos do Estado viveram sob proteção da Polícia Federal até junho. As denúncias de violação contra os direitos humanos eu vou continuar fazendo e não é uma bala assassina que vai fazer-nos. Essa notícia já aconteceu ontem à noite. Um advogado, um renomado advogado criminalista, num barzinho bem frequentado aqui de Natal, ele foi morto quando ele foi para o banheiro. O assassino ou os assassinos já estavam esperando, encapuçado. Foram lá e deram, parece que 6 ou 7 tiros e mataram este advogado no banheiro. Pitanga vem com a história aí, põe no ar. O advogado criminalista Antônio Carlos, durante a noite de ontem, estava sentado nesta mesa tomando uma cerveja, quando resolveu ir ao banheiro. E durante este percurso que nós estamos fazendo neste momento, Luiz Almir, questão de 3 metros para chegar neste ponto, onde funciona o banheiro, ele foi barbaramente assassinado neste local, vítima de 7 tiros. Os disparos atingiram o abdômen, o tórax e a cabeça do advogado. Pelo que disseram, foi só um homem encapuçado que disseram. Na hora que eu saí daqui, aí eu tô calejado, eu já estou indo embora, eu tô passando, você pode tomar. Comprou meus cadernos, meu efeito, todo dia, quando eu senhor, não posso mais nem olhar para as coisas, mas não, de jeito nenhum. Eu brincava com todo mundo, não tinha uma pessoa do povo, né? Uma pessoa... E, infelizmente, quem mexe com... Hoje a vida de advogado criminalista, hoje é um risco, né? Mexe com muita gente que não presta. Informações dão conta de que o assassino saiu após ter matado o advogado. Ele saiu por esta rua, onde tinha um carro do tipo doblô de cor cinza de placas NWM 8369. O caso está sendo investigado pela Divisão Especializada em Investigações e Combate ao Crime Organizado DEICO, que tem à frente a delegada Sheila Freitas. Um abraço à delegada Sheila, que vai, com certeza é competente. Olha, tá mais fácil, né? Esse assassino cruel, desumano, que premeditou a morte desse advogado criminalista, no mínimo esse advogado deve ter pego algum vagabundo e botou na cadeia, que era bom, algum caba de peia, e aí... Ok, Saulo. Presidente, posso pedir um minuto de silêncio em respeito aos que tombaram no exercício da advocacia? Podem sentar, senhores.
As imagens falam mais que as palavras. Não são apenas os advogados que militam na área criminal os que sofrem com a violência do crime organizado. Atuando na área criminal, por óbvio, o advogado sofre pressão e ameaças, atuando como causídico do querelante quanto do querelado. Na atuação do assistente do Ministério Público no Tribunal do Júri, a exposição a todo tipo de pessoas mal intencionadas se torna explícita. Não obstante o dever de sigilo profissional, o advogado é detentor de segredos obtidos no seu exercício profissional que, se revelados, podem gerar a perda da liberdade e a ruína de pessoas. Em razão dessa situação peculiar, o advogado é vítima em potencial da conhecida queima de arquivo. O advogado não necessita de porte de armas para os crimes comuns, como furtos e assaltos. Nesses casos, o bom senso sugere que se entregue os bens para se preservar a vida. O advogado, de fato, precisa de porte de arma para a sua segurança privada, em razão do aumento do crime organizado de pistolagem. O pistoleiro que executa a ação e o comandante da ação constituem as peças-chave e definidoras do crime de pistolagem. Nesse tipo de crime, o pistoleiro é contratado para dar cabo à vida de alguém para receber o pagamento pela empreitada ilícita. Conforme demonstram os vídeos, os advogados foram vítimas de pistoleiros contratados. Por não possuir arma de fogo e também por não ter uma orientação de como se portar em situações de ameaças reais, o advogado vem sendo vítima fácil da ação de matadores de aluguel. Os advogados são mortos por razões de dívidas empresariais, questões possessórias, denúncias de violação de direitos humanos, denúncia de corrupção da administração pública, por vingança, por acerto de contas, por insatisfação com o serviço prestado, entre muitas outras situações. Há quem diga que conceder o porte de arma de fogo ao advogado vai colocar mais armas no mercado. Esse argumento não se sustenta, pois as armas chegam ao Brasil de forma clandestina, pelas fronteiras. Ademais, um dos requisitos para se ter o porte é já ter a posse da arma, ou seja, a arma em casa ou no escritório. Logo, o advogado não vai aumentar o número de armas no mercado, pois ele já a possui. O que ele precisa é poder portar, transitar com a arma em determinados momentos, a exemplo de uma viagem para audiência em comarca distante, em outras ocasiões que se torne vulnerável à ação da pistolagem. Há quem diga que conceder o porte de arma de fogo ao advogado seria uma temeridade, pois os advogados resolveriam as brigas de trânsito, brigas de vizinho na base da bala. Esse argumento também é frágil, pois nivela por baixo toda a categoria dos advogados. Seria o mesmo que afirmar que todos os advogados são desequilibrados e despreparados. Ora, para alguém possuir o porte de arma, tem que apresentar na Polícia Federal as certidões negativas de antecedentes criminais, além de passar por teste psicológico e de habilidade com a arma bastante rígidos. Há que se fazer uma distinção entre a posse e o porte. Toda pessoa considerada apta pode ter a posse, que é uma arma de fogo em casa ou no escritório. Já o porte é a licença para transitar com essa arma de forma oculta. Há quem diga que o advogado não pode ter porte de arma, pois não é segurança pública. Correto, a atividade de segurança pública é indelegável pelo Estado. O que o advogado precisa é ter uma ferramenta à disposição para a sua segurança privada, uma vez que o Estado é incapaz de fazer a segurança pública com eficiência. Há quem diga que as armas de fogo deveriam ser proibidas. Se fossem proibidas para todos, inclusive para os meliantes, seria bom para todos. Porém, não vivemos em uma sociedade ideal do DVC, mas em uma sociedade real. Os maus estão armados e os bons precisam estar à altura de se defender. A única coisa que detém um homem mau com uma arma é um homem bom com uma arma também. Os ataques ocorridos nos vídeos ocorreram em razão das vítimas estarem desarmadas e despreparadas. Por fim, há quem diga que só quem deve ter o porte de arma de fogo é a polícia, pois este é o papel dela para proteger a sociedade. Quem pensa assim confunde segurança pública com segurança privada. O primeiro cabe ao Estado, já o segundo cabe ao particular. Os juízes e promotores, quando portam suas armas de fogo, fazem isso em segurança privada. Falta o mesmo tratamento equânime para o advogado. Por fim, em maio de 2019, a Presidência da República baixou o decreto 9785/19 e, posteriormente, 9797/19, listando várias categorias
que deveriam ter o porte de armas, dentre elas estava do advogado. Assim sendo, muitos colegas advogados gastaram com exames necessários, deram entrada no pedido de porte na vigência daquele decreto junto à Polícia Federal. Entretanto, este órgão deixou passar o tempo sem dar resposta aos requerimentos administrativos e até que o decreto foi revogado. Após essa revogação, a Polícia Federal indeferiu os requerimentos sob o argumento que o decreto fora revogado. O que se pode concluir com isso é que a União, através de seu órgão Polícia Federal, não é sensível às necessidades da categoria dos advogados, sequer respeitar o decreto. Além disso, não é razoável que alguém que é delegado federal possa ter a discricionariedade para dizer, olhando pela cara, quem pode ou não ter o porte de arma para sua defesa privada. Na verdade, o critério deveria ser objetivo. Atualmente não há critérios. Em razão disso, a categoria do advogado precisa estar unida em benefício de todos. Ninguém é obrigado a exercer o direito do porte, porém não é justo que o colega atrapalhe aquele que sinta a necessidade de fazer uso e porte de arma em viagens a comarcas mais distantes e para aqueles que dele necessitarem. O porte de arma para o advogado nesse país inseguro e violento não é privilégio. Na verdade, é um ônus para aquele que transita com a arma, pois qualquer negligência haverá responsabilidade civil, administrativa e criminal. O que o advogado quer é o direito natural e legítimo de defender a própria vida, em caso de necessidade, pois durante sua trajetória profissional, o advogado acumula muitos desafetos e interessados em sua eliminação. A OAB precisa abraçar essa causa, que é de interesse da categoria, e apresentar um projeto de lei visando a corrigir essa omissão legislativa no Estatuto da OAB. Enquanto isso não ocorrer, colegas da profissão continuarão tombando pela atuação do crime organizado. Recentemente, houve um movimento legislativo para tentar acabar com o exame de ordem, bem como houve movimento do TCU para obrigar a OAB a prestar contas, fatos estes que, por si sós, demonstram a necessidade de união da categoria. A legitimidade da manutenção da OAB passa pelo atendimento às necessidades básicas dos seus provedores, ou seja, os advogados. Eu termino com a seguinte frase: quem não luta pelos seus direitos não é digno deles. Rui Barbosa. Muito obrigado pela atenção. Eu passo a palavra agora ao nosso conselheiro federal, Olavo Hamilton, que já participou da audiência que foi realizada na subseção de Mossoró e é um estudioso das ciências criminais, vai nos dar uma contribuição importante na altura da que já vem sendo dada aqui pelo nosso colega José Neto. Senhor presidente, senhora vice-presidente, em vossos nomes eu saúdo todas as advogadas e advogados que estão hoje aqui presentes. É um tema bastante interessante, um tema bastante polêmico, é um tema que tem hoje movimentado toda a sociedade brasileira e movimenta também a advocacia pelas várias peculiaridades, várias nuances que o tema da liberação do porte de arma traz, inclusive como reivindicação de parte da nossa categoria. Enquanto advogado militante há 20 anos, enquanto advogado que tem trânsito no sistema OAB, talvez aí há 17 anos, enquanto conselheiro federal suplente, eu jamais poderia me colocar contra um direito que fosse reivindicado em prol da advocacia. Mas eu não encaro a questão do porte de arma para o advogado como um direito. Direito é aquilo que você conquista, é uma necessidade conquistada e reconhecida a partir de um processo de luta. E eu não posso considerar que ter o direito de portar uma arma seja uma necessidade da advocacia. Por mais que nós tenhamos situações em que advogados são mortos, e em algumas dessas situações, inclusive relacionadas à sua própria atividade, talvez dos vídeos que foram mostrados, uma daquelas situações tinham relação com a atividade da advocacia, eu não posso considerar que nossa categoria esteja mais suscetível a atos de violência do que
por exemplo, um sujeito que trabalha entregando correspondência, ou do que um cobrador de ônibus, ou do que alguém que tenha que acordar às 5 horas da manhã para trabalhar na padaria. Também não considero que a luta em prol da isonomia, tão sonhada e tão propalada isonomia entre as 3 principais carreiras jurídicas, né, advocacia, magistratura e Ministério Público, tenha que se pautar a partir de uma coisa meramente acessória, que seria o porte de arma. Nós temos um campo muito maior de discussão. Não é portando uma arma que nós estaremos no mesmo patamar do magistrado. Não é portando uma arma que nós estaremos no mesmo patamar de um representante do Ministério Público. O que nos coloca na mesma posição é a força do nosso argumento. Essa é a arma da advocacia. É a força da palavra escrita, é a força da palavra falada, é a argumentação que nós levamos aos tribunais, são as sustentações orais que nós fazemos. É isso que dá dignidade à nossa profissão. É isso não só o que nos iguala, o que nos torna isonômicos, mas o que nos destaca nas atividades jurídicas. Não é à toa que Ponce de Miranda dizia que o curso de Direito era o curso talvez dos mais sublimes, porque permitia que o concluinte, né, o bacharel em Direito, fosse promotor de justiça, juiz e até advogado. Até advogado. Nós não precisamos de um porte de arma como bandeira da isonomia. E aí eu queria dizer, não entendo o porte de arma como sendo um direito. Entendo como sendo um privilégio. Privilégio é aquilo que você recebe estando em igualdade de condição com a maior parte da população, sem uma justificativa plausível. Existe uma diferença muito grande entre direito e privilégio. Férias todo ano é um direito. Férias de 2 meses por ano é um privilégio. Não há nada que justifique, por exemplo, um magistrado ter férias de 2 meses por ano, se a maior parte da população brasileira tem esse direito limitado a 1 mês. A cada 12 meses trabalhados. Né? Não considero isso como direito. Se nós passamos a considerar que nossa atividade é uma atividade de risco, que nós estamos vulneráveis à violência e que isso justifica o porte de arma a ser conferido aos advogados e advogadas, antes de armar a advocacia, nós temos que armar a população negra, pobre, porque essa sim é a mais vulnerável do nosso país. Nós somos 1.200.000 advogados. Quantos advogados morrem por ano? Quantos jovens negros pobres morrem por ano no nosso país? Quem é a população vulnerável? Alguém aqui vai defender armar a população negra? Se nós, com muito esforço, conseguimos reunir 6, 5 vídeos de mortes de advogado, sem esforço nenhum nós conseguimos hoje reunir 5 e 6 mortes de jovens negros que aconteceram só hoje no nosso país. Vítimas da violência urbana, vítimas de uma atividade policial às vezes irregular, vítima de uma série de fatores que os tornam muito mais vulneráveis do que a advocacia. Se eu entendesse o porte de arma como um direito, como uma necessidade da advocacia, eu sou advogado criminalista há 20 anos, nunca senti essa necessidade, se eu entendesse como uma necessidade da advocacia, como algo a ser objeto de luta e ser conquistado com essa luta e por isso afirmado como um direito, eu não me colocaria contra. Mas eu não posso compreender que tantas lutas que nossa categoria tem em prol da própria categoria e outras tantas em prol de uma sociedade desigual como a nossa, a gente esteja brigando por porte de arma. A gente esteja reivindicando politicamente, gastando inclusive me perdoem aí o termo que eu vou usar, né? Mas tem até relação com o debate, gastando cartucho, né, político com esse tema, quando nós podemos avançar em muitos outros.
porte de arma para a advocacia, quem quiser defender, defenda. Eu não tenho nada absolutamente contra quem defende, inclusive com os argumentos que possam ser lançados mão. Mas nós temos que entender que se sairmos daqui do Rio Grande do Norte com essa proposição para o Conselho Federal, nós estamos propondo um privilégio, não é um direito. Muito obrigado. Eu convido agora a fazer sua manifestação o advogado João Vitor Holanda. Senhor presidente Aldo de Medeiros, em nome de quem saúdo todos e todas aqui presentes, também aqueles que nos escutam pelas redes sociais da OAB, pelo YouTube, também os colegas que estão presentes, ainda que de modo digital, na subseccional de Mossoró. Eu me sinto bastante tranquilo, conselheiro Olavo Milton, porque após a sua manifestação eu percebo que a dificuldade de um diretor de instituição, enquanto secretário-geral, um conselheiro que representa uma categoria, nós não estamos simplesmente analisando conceitos binários de certo, errado, de sim e não, de preto, de branco, de justo ou do injusto. Há muito mais em discussão do que simplesmente nos arvorarmos, ou melhor, nos apoderarmos do que a lei nos garante, que é o direito de isonomia com a magistratura, com os membros do Ministério Público. Eu acredito que o que nós estamos discutindo aqui transcende sobremaneira essa discussão, esse campo de debate. Se nós temos a necessidade de cobrar, de exigir isonomia, que o façamos da forma apropriada. Se há privilégios, que eles sejam combatidos e não que sejamos igualados nesse privilégio. Nós estamos aqui discutindo uma possível transformação legislativa, de igual modo poderíamos estar aqui discutindo a necessidade de comprovação do efetivo perigo por parte dos membros do Ministério Público e da magistratura, e nós estamos utilizando, com a data vênia daqueles que têm um posicionamento contrário, um argumento vazio e superficial da isonomia. Primeiro, nós precisamos parar para pensar se transformar 1.175.323 homens e mulheres, números de hoje do Conselho Federal, transformar essa quantidade de indivíduos como potenciais portadores de armas, se isso é sim benéfico como política de segurança pública e também de segurança privada ou não. Acredito que a discussão deve ser nesse sentido. Nós temos 18 mil juízes ativos e 3 mil inativos. Os 3 mil inativos, eles têm o mesmo direito que nós hoje temos, necessitam comprovar a situação de perigo para adquirir o porte de arma. Aqueles que estão ativos não precisam, privilégio. Nós temos, segundo um censo do IBGE de 2014, 450 mil policiais militares, 117 mil policiais civis. As forças, as autoridades policiais por excelência que têm a missão legal e constitucional de garantir a ordem e a paz. Na hora que nós transformamos uma categoria de 1.100.000 e tantos mil profissionais como portadores de arma, acredito eu que há um desequilíbrio na forma que nós abordamos a necessidade de garantir a tranquilidade para as nossas famílias, de garantir a tranquilidade para as nossas cidades. Eu fiquei bastante comovido, principalmente com a primeira imagem, né, do assassinato do colega André, com quem eu não tive qualquer contato, mas me embrulhou o estômago verdadeiramente. Infelizmente, a realidade de André, de Dr. Marcelo, de Dr. Anderson Miguel, de Dr. Gilson, de Dr. Antônio Carlos, de Dr. Márcio Marinho, que recentemente também foi acometido de um crime violento, de tantos profissionais do direito, serão replicadas amanhã no Bom Dia RN. Na favela do Tranquilim, certamente haverá mortes amanhã. No loteamento José Sarney 2, aqui em Natal, certamente a bala falará mais alto do que o direito. E eu não queria, enquanto instituição, enquanto advogado, enquanto ser humano,
construir um futuro para minha filha, que hoje tem 1 ano e 7 meses, em que portar a arma seja a única estratégia, o único expediente, o único artifício para combater o mal. Ao invés de fazer força, de usar a força como mecanismo de defesa, nós precisamos aprimorar as instituições democráticas do nosso país. Nós precisamos travar o debate de aprimoramento das forças de inteligência do nosso Estado, as forças policiais que são mal remuneradas, que são mal aparelhadas, que são mal incentivadas para perseguir o crime organizado. A advocacia precisa sim de respaldo, precisa sim de isonomia, mas ela não precisa de uma arma no bolso. Eu não sei as razões, o contexto e os motivos que levaram ao infortúnio dos colegas que foram demonstrados nos vídeos que foram passados aqui. Mas eu também não tenho certeza, ou melhor, eu tenho quase certeza de que uma arma em suas mãos não iria livrá-los desse infortúnio. Não é porque nós carregamos uma arma escondida debaixo de um paletó que nós estamos mais seguros. Rui Barbosa, que foi sempre, e ele sempre é bem citado quando dito aqui nessa casa, é o nosso patrono da advocacia, ele, desde o início da República, ele trouxe a inspiração norte-americana para o direito brasileiro, para a primeira Constituição da República Velha, e nós nos comparamos muito à experiência dos Estados Unidos quando nós falamos sobre porte de armas. Ah, mas nos Estados Unidos é permitida a utilização de arma. Vai no Texas e você vê as pessoas carregando armas de alto calibre. Só que nós nos esquecemos que isso é uma cultura que vem desde o século XVIII, garantido na segunda emenda da Constituição, enraizado na cultura daquele povo, enquanto que no Brasil nós queremos simplesmente replicar um modelo numa cultura, num contexto totalmente diferente. Nós esquecemos que a nossa educação, a nossa saúde, os nossos serviços públicos não se comparam com os serviços públicos dos países desenvolvidos. E nós queremos recortar apenas um fragmento da experiência alheia e trazer para a nossa experiência. Não acredito. É motivo, se é o tempo de nós lutarmos para uma alteração legislativa, que seja para alterar o regramento da Lei Orgânica do Ministério Público e da Lei Orgânica da Magistratura, que permite indiscriminadamente, sem qualquer tipo de razão, pelo simples fato de terem os privilégios e os benefícios da categoria de portarem suas armas. Eu tenho bastante receio que nós estejamos lutando por algo e alcancemos um resultado que nós não temos a menor ideia de onde ele vai parar. 1.100.000 e tantos mil profissionais, muitos que sequer advogam. Mas conforme o projeto de lei apresentado pelo deputado Pompeu de Matos, basta comprovar a condição de ativo, basta comprovar uma certidão de que estão regularmente inscritos. Não precisa haver nenhum tipo de comprovação sobre o exercício, sobre situação de ameaça. Isso é privilégio. Isso é não olhar para a peculiaridade, para a razão que o diferencia dos demais que não detêm esse privilégio, essa benesse. Então, acredito que a nossa posição, enquanto OAB, enquanto advocacia, deve ser de lutar para que sejamos igualados, sim, porque a lei assim prescreve, aos juízes, ao Ministério Público, mas naquilo que é bom, naquilo que é justo, naquilo que é necessário para o Estado democrático de direito. E não simplesmente porque nós queremos fazer birra e nos colocarmos em pé de igualdade naquilo que nos desiguala da sociedade. A advocacia é a primeira e a mais importante profissão do mundo jurídico. Quer ganhemos menos, quer tenhamos mais ou menos respaldo popular, sem a advocacia, a última trincheira do direito de defesa, não há ordem jurídica, não há Estado. E nós precisamos nos portar dessa forma. Nós construímos uma história secular de luta, de argumentação, de defesa do Estado de Direito. E não podemos agora buscar um Estado beligerante, simplesmente sob o argumento, a meu ver, superficial da isonomia. Então, com isso, eu não quero trazer nenhum tipo de posição da nossa diretoria, é apenas uma ponderação que eu faço enquanto advogado, enquanto indivíduo, enquanto cidadão, é a minha visão individual, e é apenas para que nós, antes de respondermos sim ou não, que nós paremos para pensar nas consequências desse não. Aqueles que são contrários ao porte de arma, como eu sou, não querem violência. Nós não queremos ver cenas como essa se repetindo.
é simplesmente por acreditar que não é o melhor caminho. Esse caminho não será eficiente enquanto política de segurança. Armar a população, uma população com tantas outras necessidades, não irá fazer com que os números da insegurança no país diminuam. Eu tenho certeza, iluminados pela Constituição Federal e por tudo aquilo que há de bom nos advogados, que nós tomaremos a melhor decisão. Muito obrigado. Convoco agora para apresentar sua manifestação o advogado Flaviano Gama, que falará representando a Abracrim. Excelentíssimo senhor presidente, doutor Aldo Medeiros, vice-presidente, doutora Rossana Fonseca, conselheiro federal Francisco Maia, Canindé Maia, secretária adjunta Milena Gama, colegas presentes. Estamos aqui diante de um tema muito delicado e um tema que não é de hoje da advocacia, que a advocacia pleita, busca essa igualdade, digamos assim, com o Ministério Público e com a magistratura. O primeiro, para vocês terem ideia, o primeiro projeto de lei onde trouxe essa discussão vem desde 1971. Desde aquela época, a advocacia busca essa igualdade junto ao Ministério Público e à magistratura. A advocacia não precisa, com todo respeito, data máxima vênia ao doutor Olavo, não precisa do porte de arma para se igualar ao Ministério Público. Não precisa do porte de arma para se igualar à magistratura. A advocacia precisa do porte de arma para se igualar à lei, o que a lei prevê. A lei prevê a igualdade, principalmente desses três órgãos, a OAB, a advocacia, a Ministério Público e magistratura. E é um tema que eu remonto na oportunidade, também respeitando a posição do colega que me antecedeu aqui, sobre os privilégios da magistratura e do Ministério Público para com o porte de arma. Eu digo que... Sobre violência na revista jurídica Luso-Brasileira da Universidade de Lisboa. Bom, boa noite a todos. Eu estou aqui de intruso e agradeço muito a oportunidade, presidente, pelo prestígio de poder falar com a advocacia a respeito de um tema que para mim é tão caro. Para quem não me conhece, me chamo Felipe Azevedo, sou coordenador do curso de Direito da Universidade de Potiguar e atualmente advogado licenciado. E pesquiso sobre esse assunto já há bastante tempo. Sobre diversas matizes. Uma delas é a análise econômica do direito e dos impactos da legislação no dia a dia da população e de como as normas produzem os resultados almejados pelo legislador. Eu sei que essa discussão no direito, no manuseio, na capacidade técnica, porque aqueles que têm arma de fogo, eu tenho arma de fogo, para ele analisar e fazer todo esse procedimento. Mas para eu fazer isso, a trama burocrática é tão absurda, embora tenha sido concedido o direito à posse da arma de fogo, depois de tanta burocracia também, que simplesmente me desestimula. Então eu fico com um trambolho dentro de casa, porque eu teria que buscar uma guia de trânsito para levar a arma, pedir autorização à polícia, para dizer que eu estou indo para um determinado lugar, para dar uns disparos, e tinha que marcar um endereço de saída e de partida, se porventura eu passasse mal, tivesse qualquer tipo de constrangimento no meio do caminho, eu poderia incorrer num tipo penal. Bom, isso é só para mostrar como é vergonhosa a nossa legislação de arma de fogo e como ela, de fato, não corresponde ela não possui legitimidade democrática, em última análise. Isso é um problema que eu trago a partir das falas que eu ouvi antes,
refutar a questão cultural. O Brasil não tem cultura de arma de fogo. Eu diria que isso é algo que produz um recorte histórico bem recente. Por exemplo, a lei revogada em 2003 era a Lei 9.437, de 20 de fevereiro de 97. E nessa lei, o porte de arma, ainda que a outorga desse direito de portar arma ficasse ainda sob o encargo da autoridade, era possível. E, melhor de tudo, com isso também venham a concordar com os que são contrários, não era para a advocacia, era para toda a população, que preenchesse os critérios objetivos exigidos para esse fim e pudessem sim buscar essa possibilidade de ter uma arma e portar essa arma de fogo. E é nesse aspecto que eu venho aqui em primeiro lugar, como uma tentativa de aproximar os dois lados no seguinte argumento. Na minha opinião, fragiliza o próprio pleito de quem pretende ter acesso à arma e ter direito ao porte dessa arma, trazer isso como um argumento de categoria ou de classe, seja profissional, qualquer que seja. Eu digo a vocês que o direito de ter arma como bem falado agora há pouco, um direito a ter a arma, um direito a portar arma, um direito de raiz liberal, porque é o direito de poder exercer uma defesa caso seja necessário. E esse direito, ele transcende questões de isonomia entre magistratura e advocacia, ele transcende qualquer discussão de que se a minha profissão tem maior risco ou não. Ele é um direito individual. E como bem dito anteriormente, a Constituição norte-americana, ela nos ensina muito mais do que a própria cultura armamentista dos Estados Unidos. Ela nos ensina que essa necessidade, ou pelo menos essa possibilidade de ter uma arma, ela é mais importante do que a arma servir ou não para evitar tragédias como aquelas que foram passadas há pouco. E aí, eu trouxe aqui um texto que eu escrevi há alguns anos atrás, deixa eu ver se eu consigo achar aqui rapidinho, que eu não vim muito preparado, confesso, mas que eu acho bastante interessante ler para vocês. Ele é curto e eu já, logo após lê-lo, eu encerro. É de um autor muito conhecido, com certeza, praticamente todos, uma obra muito interessante a respeito desse tema. Vamos lá. Não teria por certo ideias justas aquele que pretendesse tirar aos homens o fogo e a água, pois esses dois elementos provocam incêndios e inundações. E é como se a pessoa soubesse apenas obstar o mal pela destruição. Podem, do mesmo modo, ser tidas como contrárias ao fim de utilidade as leis que proíbem o porte de armas, porque apenas desarmam o cidadão pacífico, enquanto deixam a arma na mão dos criminosos, muito habituados a violar convenções mais sacras para respeitar aquelas que lhes são somente arbitrárias. Além do mais, tais normas são de pouca importância, as normas que desarmam. Pouco perigo existe em infringi-las, e por outro lado, se as leis que desarmam fossem rigorosamente executadas, destruiriam a liberdade pessoal, tão necessária ao homem, tão respeitável aos olhos do legislador esclarecido. Essas leis apenas servem para aumentar os assassinatos, colocam o cidadão indefeso aos golpes do criminoso, que fere mais audaciosamente um homem sem armas. Favorece o bandido atacante em desfavor do homem honesto que é atacado. Tais leis são apenas o ruído das impressões tumultuosas que acarretam alguns fatos particulares. Não podem ser o efeito de combinações sábias. Não servem para prevenir os crimes. Servem apenas ao vil sentimento do medo. É para isso que se fazem essas leis. Esse trecho foi extraído da obra Dos Delitos e das Penas, escrita em 1764, por Cesare Beccaria. E, impressionantemente, a especulação, em princípio, de Beccaria na obra dele, deixa de ser apenas especulação e se confirma na realidade atual. O Estatuto de Desarmamento, aprovado no ano 2003 e referendado no ano 2005, aliás, não referendado aquela norma em particular, ele não produziu uma redução da violência e homicídio no Brasil. Pelo contrário, nos últimos 20 anos, os únicos momentos que houve uma diminuição, uma regressão no número de violência e homicida,
foi no ano de 2004 e no ano de 2005, justamente quando a lei estava sob discussão nacional. Assim que ela passa a vigorar plenamente e o Sistema Nacional de Armas começa a funcionar repaginado no ano de 2005, a violência homicida no Brasil volta a disparar. E com um presidente da República armamentista, você em 2019 você tem redução no número de violência homicida no país também, inclusive em percentual muito maior do que o verificado nos anos de 2004 e 2005. Houve uma combinação de duas legislações no país, praticamente editadas no mesmo momento, a Lei de Drogas e a Lei de Desarmamento, entre os anos de 2003 e 2006. Depois dessas duas legislações que atacaram as liberdades individuais, e falo aqui com o mesmo pensamento, que proibir comércio, criminalizar determinados setores do mercado, significa entregar o monopólio desse mercado para os já criminosos explorarem, porque eles não se constrangem em violar a lei e passam a violá-la com rendimentos econômicos muito superiores, ensejam em toda essa gana e toda essa violência que a gente vivencia. Infelizmente, atacar as liberdades individuais do cidadão livre, do cidadão que respeita o Estado de Direito, quase sempre redunda em aumento de violência e monopólio da violência na mão daqueles que já são costumeiramente habituados a usá-la como principal ferramenta do seu dia a dia. Eu peço que a advocacia reflita sobre a abordagem desse tema, seja aqueles que são favoráveis ou contrários. Talvez se a gente pensar que o acesso à arma de fogo e o direito ao porte, até porque poder ter uma arma e não poder portá-la não faz muito sentido, né? Enfim, em princípio, é como se fosse um direito pela metade, direito pela metade não existe, fosse abordado de uma forma diferente, de uma forma mais ampla, integrando o debate público, discutindo os números, discutindo os reflexos e a melhor legislação possível para controle de armas. Digo isso porque não sou contra a legislação de controle de armas. Existe um pesquisador norte-americano chamado John Lott Jr. que diz que a melhor legislação armamentista ou desarmamentista, como queiram, é aquela que permite o porte, porém exclusivamente dissimulado, o porte oculto, porque numa sala como essa, eventual agressor que entre por ali com a intenção de fazer um arrastão nunca terá condições de saber quantas armas tem nesse recinto. Pode não ter nenhuma, mas ele vai pensar 10 vezes, porque o simbolismo não da lei que proíbe, mas da lei que permite, vai martelar na cabeça dele. Apenas o direito a ter a arma já tem um impacto na sociedade. É o contrário do que geralmente se pensa, né? E John Lott Jr. verificou isso do ponto de vista empírico nos Estados Unidos, comparando várias legislações distintas. Afinal, cada estado lá pode legislar da sua maneira a respeito de arma de fogo, observados os limites da legislação federal. E percebeu que, de fato, esse tipo de legislação é a mais eficiente, e não a legislação extremamente restritiva dos estados, como Nova York, por exemplo, que experimentaram um avanço da criminalidade terrível durante o século XX. Bom, com isso, eu volto a reiterar, encerro minhas palavras dizendo: a advocacia tem sim que debater esse assunto. Concordo perfeitamente com o Dr. Flaviano Ramos. Não pode perder essa oportunidade. Já faz isso nesse momento, de modo que parabenizo todos vocês. Mas digo, vamos tratar o assunto como um direito individual e não um direito da advocacia. Vamos tratar dessa forma, porque assim a advocacia conquista aquilo que pretende, os advogados que entendem que isso é um direito, mas percebem que isso é uma liberdade individual e que a advocacia tem sim um papel institucional de transcender o debate para além do espaço interno para o espaço social, e também, quem sabe, tornar o próprio debate sobre arma de fogo mais qualificado e baseado mais em dados, mais em números e mais técnico. Com isso, eu agradeço muito a oportunidade. Desculpem ter sido um pouco atropelado e, mais uma vez, parabenizo a todos por essa oportunidade. Bom, agradecendo a todos os inscritos, queremos agora abrir a participação de cada um. Apenas nós, pelo esquema de trabalho que nós sempre adotamos, essas novas participações dos não inscritos, inicialmente serão mais curtas. Nós pretendemos estabelecer em 3 minutos para que as pessoas possam ou rebater alguma coisa que foi dita aqui, ou aprofundar algum tipo de observação, ou mais algum tipo de participação.
Quem deseja abrir essa nova fase? O doutor? Pronto. Se quiser também falar daí, pode só ligar o microfone que, por favor, se identifique antes para que... Boa noite a todos. Meu nome é Maxwell Braga, sou advogado aqui da OAB-RN. Nessa temática envolvida aí do porte de arma para advogado, acho que tem várias nuances que podem também ser exploradas. A questão da segurança pública é muito interessante, e aí onde eu chamo até a OAB para começar a fiscalizar um pouco mais os cursos de formações de policiais, por exemplo. Se pararmos para analisar, a parte legislativa, técnica, critérios técnicos para porte de arma hoje no Brasil, só existe bem definido para a função de guarda municipal, que exige cursos bem delimitados na legislação. Os demais exigem o curso, mas não discrimina como deve ser. E se analisarmos os nossos policiais, verificaremos que eles estão bem despreparados. A turma anterior da Polícia Militar, a maioria dos policiais nunca chegaram a dar nenhum disparo e foram para a rua manusear uma arma de fogo, representando a segurança pública. Eu digo que a gente está mais inseguro do que seguro com eles, porque eles não estão preparados, nem tecnicamente, nem psicologicamente. Aquele que defende de dizer que armar o advogado ou armar a população é perigoso, é porque nunca pegou numa arma de fogo regulamentada. Porque o nível de responsabilidade que uma pessoa assume ao requerer uma posse, não vou nem dizer o porte, mas o registro e a posse da arma de fogo é muito grande. A pessoa que tem uma arma registrada e fizer algo de errado, qualquer crime, é muito mais fácil rastrear, chegar ao responsável, do que uma arma não legalizada. E limitar a compra não limita... Limitar a compra legalizada não limita as pessoas a terem a arma, porque existe ainda muita arma que está à disposição dos bandidos, na mão dos bandidos, mas existe essas armas à disposição. Então, a questão do porte de arma para o advogado e para a população, como tema de segurança pública, se a pessoa tiver critério técnico hábil a ter a arma, deveria ser aberto essa possibilidade realmente, porque é um critério muito bem determinado. Quando você vai fazer a prova, o psicoteste, a prova de tiro, não é uma prova que você chega lá e diga assim, está tranquilo, vou passar. Eu conheço vários instrutores que eles explicam como fazem e verificam vários casos que foram reprovados nesses testes. Então, não é um teste simples, meramente de comprar uma arma e tê-la em casa. Ele é um critério realmente técnico. E quem defende que é perigoso é porque nunca passou. Quem quer cometer crime não precisa de uma arma de fogo. Ele usa um carro. Para mim, hoje, o carro é a principal arma de fogo. É onde se existe mais registros de morte é com um carro. É uma grande arma de fogo. Mas não existe um critério tão bem definido para se adquirir habilitação. Qualquer pessoa hoje, com 18 anos, já está preparado praticamente para adquirir um veículo. Então, o nível de responsabilidade de uma pessoa que assume o registro e também o porte é muito grande. É uma pessoa que você pode contar com ele, inclusive na segurança pública, não só na privada. Em um episódio ocorrido numa farmácia em Nova Parnamirim, meu pai estava dentro da farmácia e eu estava do lado de fora, aguardando ele ser atendido. E eu vi a movimentação de um motoqueiro que estava do outro lado da rua, olhando para dentro da farmácia. Eu observei que tinha algo errado. O motoqueiro saiu correndo. Quando eu observei, meu pai estava lá dentro. Eu entrei. Eu subi na parede para observar. Quando eu vi que estava tendo assalto, eu disse, eu vou entrar. Meu pai está lá dentro. Eu não estava armado. Mas um policial que estava na moto do outro lado atravessou a rua armado quando o bandido saiu. E o policial, por incrível que pareça, saiu correndo atrás do bandido e na hora que ele ia disparar, ele levantava a arma e baixava. Fazia assim. Deu vontade de rir. Eu fiz ele estar jogando pedra para fazer isso aqui. Como é que um policial, ele nesse nível de despreparo, no meio de uma avenida bem grande e movimentada, faz isso? Eu sei que se eu tivesse armado ali com porte, ou sem porte, mas se eu tivesse armado, eu corria um grande risco, porque podia ser que ele me confundisse com o bandido. Mas eu teria uma possibilidade muito grande de ajudá-lo, porque
dentro dos cursos que a gente faz, eu tenho uma arma, eu tenho um registro, eu participo de curso em clube de tiro, a política de defesa de dizer assim, não reaja, isso não existe. Porque essa política é uma política que ela é disseminada da mídia, mas nos policiais sabem que isso não é verdade, porque na hora que você tem a mentalidade de reagir, você começa a agir muito preventivamente. Então, eu tenho as minhas sérias dúvidas se aqueles advogados que estavam ali, se eles tivessem armado, eles não teriam sobrevivido. Porque as pessoas que têm arma, que têm essa prática de treinar, elas agem de forma diferenciada. Não é a arma que vai dar a possibilidade dele se defender simplesmente. É a cultura que ele tem, a responsabilidade, ele age preventivamente a analisar situações. Então, ele antecipa muitas situações. Então, a possibilidade do porte de arma, eu defendo como segurança pública para todas as pessoas que comprovem capacidade. Então, como a advocacia é uma grande instituição, é por advocacia que a gente pode começar. Ah, não, mas vamos só brigar por isso, é uma questão tão pequena, isonomia. Tá, mas a gente precisa começar. Então, que a gente comece pela advocacia, que é quem defende os direitos, é quem defende a democracia. Então, podemos ser esse pioneiro de trazer realmente esse direito para a população. Obrigado. Doutor Gladstone, está querendo falar? Não. É o jeito, né? Não posso me furtar. Estava querendo aqui me esconder. Boa noite, Gladstone Albuquerque, sou conselheiro subseccional substituto. Iniciamos juntamente com o conselheiro federal Canindé. Inicialmente, desculpe não ter cumprimentado o presidente, senhor presidente, senhora vice-presidente, demais membros do conselho, demais colegas advogados. É muito difícil, inclusive, falar depois dos brilhantes informações que foram passadas aqui. Eu acho que o tema já foi bastante discutido sobre todos os viés, seja do ponto de vista da isonomia, seja do ponto de vista da questão sociológica, e ampliou-se, inclusive, para a questão social do direito à aquisição e registro de arma de fogo, inclusive porte por parte da população. De início, fui perguntado pelo colega aqui ao lado, presidente da BAC, se sou a favor, plenamente a favor. E digo mais, acho que o coordenador do curso de Direito da UNP foi muito feliz quando trouxe o tema, a amplitude com relação à população civil em geral. Acho realmente que nós estaríamos nos furtando do nosso dever constitucional se restringíssemos apenas a nossa discussão à advocacia. É óbvio que, diante da situação que nos é posta, talvez a restrição à questão isonômica seja a batalha a ser enfrentada inicialmente. É esse ponto inicial. Acho que, do ponto de vista da isonomia, o que todos os que me antecederam talvez não tenham falado, e não tenham falado de forma tão direta, o que se quer é exclusivamente a retirada da discricionariedade da autoridade policial do SINARM com relação ao porte da arma de fogo para o advogado. É isso. Nós não queremos aqui privilégios. Nós não queremos aqui que se armem a população como um todo. O que se quer é simplesmente retire-se a discricionariedade, chegue-se ao advogado, diga, é prerrogativa do advogado a possibilidade, desde que comprovado isso, assim como é para toda a população. Só que hoje há uma discricionariedade, não só a aquisição, e em especial para o porte. Para a aquisição, você declara a necessidade. Para o porte, você comprova. No caso de advogados, acho que no Rio Grande do Norte temos alguns que não sejam CAC, eu não tenho conhecimento de nenhum que não seja CAC, que tenha porte de arma. CAC, para quem não conhece os termos, é caçador, atirador, colecionador. Então, essas pessoas são extremamente mais preparadas. O colega que me antecedeu foi muito feliz com relação à questão de preparo. Eu acho que quem lida diariamente com arma de fogo, acho que o doutor Canindé deve dar em torno de 1.000, 1.500 tiros por ano, pelo menos aí. Se brincar, talvez mais. É porque ele tem muito dinheiro e atira muito. Eu atiro menos porque tenho menos. Então, é caro, é um esporte caro. Então, assim, com relação à arma de fogo,
colega falou que o policial, acho que deu 10 tiros. Talvez tenha dado isso aí no ano todo. No ano todo. E ele passa os 25, 30 anos da atividade policial sem atirar mais. É por isso o nível de despreparo. Eu acho que a exigência, tanto da nossa classe quanto da população em geral, de realização de cursos, de reciclagem, e isso nós estamos necessitando, ou a prática mesmo do tiro como esporte, traz a perfeição, traz a situação. Eu acho que realmente um dos questionamentos feitos foi com relação à situação de conseguir-se ou não evitar aqueles crimes. E no dia do debate em Mossoró, discutimos, eu e o doutor Candé, no momento posterior, com relação exatamente a essa situação de quem detém arma de fogo consigo. Você tem um senso de responsabilidade muito mais apurado, porque você sabe que você se torna alvo específico. Uma situação de um dos colegas que foi morto ali, realmente, eu acho que, ainda que fosse concedido direito ao porte direto, a mim, pelo menos, eu não conseguiria estar nem com ela lá, porque seria um bar. Em dois casos. É uma das situações clássicas em que você não pode ter. Eu acho que a restrição, e a restrição deve haver, mas alguns limites, amplamente divulgados nos Estados Unidos da América e tal, país armamentista, mas mesmo lá, e é exatamente onde ocorrem aqueles massacres, as zonas de restrição de arma de fogo, as zonas em que você não pode estar armado, salvo alguns cinemas no Texas, acho que não lembro, não recordo se há algum outro estado que possibilite, alguns cinemas, nem são todos, você pode entrar armado. Então, esses locais com grande concentração de pessoas e que você sabe que as pessoas não estarão armadas, é exatamente onde ocorrem os massacres. Então, em razão disso, eu acho que nós não podemos nos furtar, em razão do nosso direito constitucional, de aproveitar essa oportunidade que está sendo posta pela situação política atual e tomar carona, né, nesse debate e levar esse anseio da sociedade e da advocacia, em especial, para o Congresso Nacional. Eu acho que, por muito menos, já se discutiu isonomia aqui nessa casa. Eu tenho completo 12 anos agora de advocacia, já escutei discussões do nível de estacionamento. Então, se está discutindo isonomia com relação ao estacionamento, eu acho que o porte de arma talvez seja um pouco mais preciso, seja um pouco mais útil, para mim, pelo menos o é. Satisfeito. Mais alguém se habilita? Não. Doutor Felipe, então. Teve um desses programas de polícia, de casos de polícia, como a gente viu agora há pouco também, né? Na Bahia, um rapaz tinha matado uma moça por ocasião de um assalto. Tudo indica que, pelo caso lá que foi narrado, tinha sido um latrocínio, né? Um crime preter-doloso com resultado de morte, de roubo preter-doloso. E aí o entrevistador, dessa forma meio jocosa que costuma ser, pergunta para ele: mas rapaz, por que você matou a moça? Você não é assassino, você é ladrão. Você nunca tinha matado ninguém. Aí ele pega e diz: realmente, eu nunca matei ninguém e tal. Aí ele disse: mas por que você fez isso? Ele disse: não, a culpa foi dela. Na mesma hora, o entrevistador, né, ficou em choque, o repórter. Aí disse: eu não entendi. Ele disse: todo mundo não sabe que reagir a assalto é errado? A moça, por ocasião do assalto, ele apontou a arma de fogo e puxou a bolsa dela. Ela teve uma reação espontânea de puxar a bolsa de volta. Isso foi o suficiente para ele atirar. E no consciente coletivo, porque a gente tem uma noção muito interessante. Só a gente tem noção do que acontece no dia a dia, só a gente reage à influência da mídia, das autoridades dando entrevista a respeito de segurança pública, mas era muito comum até até pouco tempo atrás, que todos esses estabelecimentos penais, CDPs, na hora do almoço, as TVs estavam ligadas dentro das celas assistindo programas policiais. E quando um comandante da Polícia Militar, um governador, uma autoridade chega e diz: a população não reaja, é um risco, isso é quase um salvo-conduto.
Não há nenhum tipo de cuidado. Certa vez eu vi uma notícia na Tribuna do Norte, de manchete, dizendo, daqui a 30 dias, todas as tornozeleiras eletrônicas serão desligadas porque o Estado não pagou a empresa. Isso é de uma irresponsabilidade do jornalista, divulgar algo dessa natureza, antecipando a seguinte mensagem: daqui a 30 dias vocês estão livres. É de uma responsabilidade tão grande, uma autoridade de segurança pública falar em público, todos assistindo televisão, inclusive os delinquentes habituais, falar que é errado a população reagir. Isso produziu essa entrevista, isso produziu esse comportamento homicida. Era só isso, obrigado. Pois não, Arthur. Tem que ligar. A entrar nesse debate e tudo isso aí, foi uma experiência que eu tive em 2017, uma experiência muito negativa com alguém da minha família. Eu frequento um sítio em Parnamirim com meu sogro há muitos anos e, por razões que eu não me lembro, eu não fui nesse dia com ele. E ao abrir a porteira do sítio, sai por trás de uma árvore 2 meliantes, um armado e dizendo que era para ti, né? E meteu bala, né? E ele só não morreu porque ele puxou a arma dele também. Ele é coronel aposentado da polícia. Ele não morreu porque estava armado, ele também atirou. Então, quando o bandido viu que ele estava armado, também correu. Mas ele perdeu a vista. Mas, olha, é só a prova de que, às vezes, uma arma é a única saída. Se ele tivesse desarmado, ele tinha sido trucidado, a esposa dele, uma senhora também de idade, que estava no carro, também teria sido morta, e até hoje ninguém sabe qual foi a motivação disso, né? O que o colega falou ali é muito interessante. O treinamento não é só ter uma arma, é o treinamento que é talvez até mais importante. Às vezes você evita um confronto se você tiver um comportamento preventivo, né, de evitar situações. Os CACs têm esse treinamento, até o colega ali passou por uma situação que ele pode falar, e diante desse treinamento, de uma antecipação dos fatos que vão acontecer, você percebe, porque você é orientado para isso. É interessante que a gente discutisse também esse treinamento como complementação dessa questão do porte. Era só isso que eu tinha para dizer. Pois não, doutor Maxwell. Só um dado, tinha falado antes, a questão das armas. Não é porque as pessoas não têm porte que elas não existam. No Rio Grande do Norte, em 2017, foi vendido mais de 3 mil armas. Em 2018, esse índice aumentou em quase 20%. Então, são muitas armas que estão indo para os cidadãos e que muitas vezes estão despreparados, porque para adquirir a arma você não precisa estar vinculado a nenhum clube, não precisa comprovar a prática de tiro. E aí tem essa questão que ele falou do armamento em si. Se você for olhar principalmente vídeos de policiais, você vê que a arma Glock, que é quem manda no nosso país, ela tem várias falhas. E como cidadão você não tem nem condição de testar, porque se você só tem um registro, você é impedido de andar com ela para qualquer lugar, inclusive para um clube, para testar. Eu fui na Polícia Federal, certa vez, pedi a guia, exatamente porque a minha arma estava muito tempo parada, eu solicitei a guia para levar ao clube. Me foi negado. Período de veraneio, eu fui passar na praia com minha família, solicitei a transferência, a guia para transferir a arma para a praia e ficar lá durante todo o período que eu estaria lá. Me foi negado. Eu tive que mudar o domicílio da arma, o domicílio definitivo da arma por 1 ano para poder me ser permitido levar a arma para a praia. Então, são critérios que forçam, às vezes, as pessoas até a cometerem, de certa forma, crime, porque algumas pessoas levam as armas para a praia, mesmo sem a permissão. Então, capacitar quem tem a arma é muito melhor do que forçá-las a cometerem crimes por uma necessidade, às vezes, que ela percebeu, que ela sentiu. Muito bem. Alguém tinha pedido? Flaviano, doutor Flaviano. Eu queria só esclarecer, apesar de defender o porte de arma, eu, particularmente, não tiraria o porte de arma.
eu não me sentiria seguro com a arma, andando com arma, embora eu defenda o porte de arma. Questão pessoal minha. Eu também concordo com o colega Maxwell, na hora que você se prepara um curso de formação, você pode antever ou não a situação dessa, de um crime, de um possível ilícito, e poder evitar e poder sobreviver, como foi o caso também aqui narrado por João Neto. Porém, cada caso é um caso. Infelizmente, você não pode fazer isso não é uma regra, né? Temos um caso recente, publicado na mídia, de um coronel da PM, estava numa loja e foi surpreendido por um assalto, foi levado para uma área reservada, e lá ele foi possivelmente executado ou tentou se reagir e foi morto pela polícia, ou pelos bandidos. Então, assim, é uma situação delicada. Eu acho que tem outro caso também, que o policial estava aqui na padaria, previu o assalto, reagiu, matou o bandido, mas ele não percebeu que tinha um outro cliente, que não era cliente, era parceiro, que executou ele. Ou seja, você tem um limite da questão de se antever ou não um assalto, não é uma regra geral. Então, cada caso é um caso. A arma é de fato, como um carro, como mal usada, pode causar uma tragédia. E para isso ser evitado, ou pelo menos os riscos diminuídos, deve-se exigir um rigor, não para o porte, mas sim para o porte em si, de modo geral, mas sim na formação, na capacidade técnica de se ter essa arma, né? E psicologicamente você tem condições disso. Eu não tenho, embora eu defenda o direito de se ter, né? E como bem colocou o colega coordenador da UNP, eu acho que a OAB, de forma mais aberta, poderia alcançar realmente o seu objetivo se a discussão ultrapasse a categoria e sim as formalidades técnicas de se portar uma arma. Eu acho que isso aí abrange a sociedade de um modo geral e será aceito, mais facilmente aceito por toda a sociedade, esse tipo de proposição. Somente. Muito bem. O doutor... O senhor quer falar? Como é o nome do senhor? Alejandro. Uma rápida observação. Primeiramente, saudar a OAB por estar, né, encampando abrindo esse espaço, né, ouvindo a advocacia, através da provocação dos conselhos de Mossoró. Parabenizar também esse colega por também ter abraçado essa causa. Realmente é uma demanda bastante antiga, né? Uma das colocações, né, que tem se ouvido, como foi mencionado aqui, acredito que por alto, é que armar a advocacia vai ser o bang-bang, vai tornar as discussões nos fóruns, né, para se resolver na base da bala, né? Isso eu acredito que é um argumento bastante falho, porque traz, como o doutor José Neto comentou, nivela a advocacia por baixo. O advogado, por si só, ele já está acostumado a enfrentar os interesses pessoais, né, defender interesses, e ele funciona como um verdadeiro anteparo, né, entre as partes ali, ao veicular as razões do seu constituinte, e muitas vezes isso não é indiscutível, né? Ele desagrada não só a parte, como às vezes o próprio cliente, os resultados da advocacia, os resultados de uma advocacia mal sucedida naquele momento, naquele caso concreto, às vezes, na maioria das vezes, por um direito ruim que o próprio constituinte não reconhece. Então, aí ele faz isso, né? Muitas vezes ele procura e se satisfaz dessa outra forma. Então, a advocacia, eu creio que não se pode pensar que o advogado não vai ter equilíbrio para fazer o porte da arma, até porque o rigor exigido pelos projetos, né, que estão se apresentando, e até mesmo hoje, com base na legislação que já está vigente, os requisitos já são muito altos, né? Não é à toa que o critério, né, que é utilizado, um dos primeiros, é a questão, aliás, a discricionariedade, né? É o principal obstáculo, né? E é isso que, a meu ver, né, doutor Zé Neto, deveria ser combatido, ou seja, limitar ou trazer critérios objetivos para que a autoridade policial, o delegado, né, possa ter atendidos e conceder o porte. Me lembrando aqui de um fato um tanto antigo, há uns 10, 12 anos atrás, eu participei de um evento onde ali estava uma secretária de Segurança Pública. Ela comentou que, registrado, alguém suscitou esse tema de porte civil,
e registrado tinha apenas um cidadão que tinha direito a porte de arma. Hoje, eu não saberia dizer quantos tem, certo? Mas ano passado me parece que tinham 8, não estou me referindo aos CACs, né? Então, assim, qual é o critério que está sendo utilizado? É um critério extremamente subjetivo. Quantos advogados estão reclamando o porte, deram entrada ano passado? Quantos foram atendidos? Né? Provavelmente nenhum foi atendido. Então, é interessante que se discuta não só o direito ao porte, como utilizando a bandeira da isonomia, por assim dizer, mas também por que está sendo negado, né? Por que está sendo negado? Embora seja um critério subjetivo, mas é preciso discutir um pouco. O ato tem que ser motivado, mas é uma motivação um tanto genérica, né, professor Felipe? Não se motiva, né? Então, esse é o tipo de discussão que também pode ser travada, né, como além da bandeira de isonomia, né? E a questão, por exemplo, um outro ponto só para encerrar, a possibilidade do advogado também poder, não só adquirir uma arma, mas poder comprar dentro do regulamento um colete à prova de balas. Por que não? Tem gente que não comprou, como o doutor, não teria o porte, mesmo tendo direito, mas talvez, em alguma situação em que se sentisse ameaçado, poderia pleitear o uso de um colete à prova de balas, né? Existem regras para você fazer isso, para você adquirir isso, e não é permitido a todo mundo fazer a compra. Então, cabe a discussão ampliar também para esse lado, né? E, bom, basicamente seria isso. Agradeço a oportunidade. Bom, eu quero agradecer a presença de todos, fico muito feliz com esse momento de debate amplo e extremamente democrático, onde as pessoas vieram para apresentar suas posições, mostra que o nível de informação da advocacia é muito alto, nós temos muita gente se aprofundando nos problemas que são importantes para nós, e esse é um assunto que não se pode estabelecer como limitado, porque vivemos num país extremamente violento e temos uma profissão extremamente vulnerável. Então, eu que sou, por exemplo, uma pessoa, eu acredito que meu índice de pacificidade, não sei se existe essa palavra, é até acima da média, mas eu tenho uma arma registrada e fiz curso de tiro na polícia e acho importante ter essa arma registrada. E até sofro o que o colega aqui falou, eu tenho dificuldade de mantê-la com as revisões adequadas por conta da burocracia, que é muito forte e que nós precisamos vencer, essa burocracia, né? É um tema que ainda vai ser discutido a nível do Conselho Federal, há uma divisão muito grande na nossa categoria de advogados. Os estados onde o agronegócio tem uma força grande, os advogados entendem mais necessário o apoio a esse projeto de lei. E uma coisa que eu acho que é essencial, é que nós não podemos esquecer que o projeto de lei não quer simplesmente que os 1.100.000 e tantos mil, como o doutor João Vitor muito bem registrou aqui, advogados têm o direito de simplesmente ter o porte de arma por serem advogados. No projeto de lei se prevê uma avaliação da capacidade desses advogados, como de qualquer cidadão, tem que ter a capacidade para ter a arma avaliada, né? O que nós não podemos é ter uma burocracia que é feita para impor um desarmamento que a população rejeitou naquele momento que teve o plebiscito, né? Então, fico muito feliz, quero, em nome de toda a equipe aqui da OAB, agradecer a presença de todos. Nós estamos agora com essa experiência de transmitir nossas sessões pelo YouTube, recebo informações de pessoas que assistem, o meu filho mesmo está em São Paulo, já me deu notícia que estava assistindo aqui o nosso debate, e nós ficamos, assim, com a certeza de estarmos caminhando cada dia mais próximo da advocacia. Muito obrigado a todos, sejam todos bem-vindos nas nossas próximas encontros. Para ouvir a opinião das pessoas, nós vamos aproveitar uma experiência que já vem sendo encaminhada pela subseção de Mossoró, para que no nosso link, no nosso site da seccional, as pessoas possam opinar se são a favor ou contra. Como o nosso site normalmente é consultado somente por advogados, então nós
sabemos que vai ter uma predominância grande de que são advogados que estão opinando, embora nós não temos como garantir que ali só opinam advogados. Tá bom? Muito obrigado. No link, tem que identificar lá. Tem que colocar a OAB. Você consegue votar uma vez. Ah, bom.